E a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, protocola o pedido de impeachment do presidente Michel Temer. A Câmara dos Deputados acaba de receber nesta tarde o pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer, protocolado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, cabe ao presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, a instalação ou não de uma comissão especial para avaliar o pedido de impeachment do presidente da República. O argumento central da Ordem dos Advogados do Brasil tem como base depoimentos de Temer à imprensa, no qual, segundo o presidente da OAB, Cláudio Lamacher, o presidente Temer declara que escutou de Joesley Batista o que ele nominou como palavras de um fanfarrão e um delinquente, todos aqueles crimes e nada fez em relação ao que escutou. Essa argumentação que embasa o pedido da OAB, que aliás é resultado de uma reunião de representantes da OAB em todo o país e praticamente quase todos, exceção de um representante da OAB, votou a favor. O pedido de impeachment foi protocolado agora há pouco, como era de se esperar. E o mercado entre altas e baixas viu hoje o câmbio ceder. O dólar hoje ia fechando com a tendência de queda, mas no final subiu. Subiu pouco, mas subiu. Terminou acima de R$ 3,28. É o que você confere comigo agora. Dólar comercial a R$ 3,28 mais 40. Tem uma leve alta de 0,09%. Durante o dia, dólar oscilou na compra e na venda, entre 13,28 e 20 até 13,28 mais 40, né? Foi cotado aí no final do dia 13,28 e 20, 13,28 mais 40. Mas durante o dia, o dólar oscilou muito mais, né? Chegou a recuar para R$ 3,26 e na máxima se aproximou de R$ 3,30. Dólar oscilou, mas como é possível constatar, fechou com uma leve alta de 0,09%. Agora, o mercado de dólar acabou subindo no final do dia diante de uma incerteza sobre a sucessão, né? Esse ambiente de indefinição, na verdade, ele prejudica o câmbio. Um profissional do mercado destacava para agências de notícias, foi divulgado inclusive agora há pouco pela agência Estado, que um dos nomes mais cotados para substituir o presidente Michel Temer em caso de eleição indireta seria o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. E que, neste caso, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, poderia ser substituído pelo ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Mas o que interessa mesmo para o mercado, comentava essa fonte, depois de ouvir colegas de outras corretoras, de outros bancos, que o que o mercado acha mesmo necessário nesse momento é a saída de Temer, no entanto, mantendo a atual equipe econômica. Por isso, o dólar, no final da tarde, acabou reagindo um pouco e tendo um movimento de alta. Mas não é o que acontece com a Bolsa. A Bolsa terminou em queda hoje, mas uma queda muito leve também, perto da estabilidade. A Bolsa terminou aos 63.226 pontos, recuou, mas recuou muito pouco, 0,04%. Chegou a renovar a máxima, chegou a subir aí quase 1%, se aproximou aí de 64 mil pontos, mas terminou aos 63.226 pontos com toda essa oscilação que o mercado vive diante de expectativa negativa, vamos dizer assim, sobre o comportamento dos políticos nos próximos dias. Há muito temor em relação à movimentação política em Brasília. Agora, o destaque do dia é a alta das ações do JBS. Liderava as altas desde o início desta manhã, já por volta de 11h30, antes do almoço, né? Era a maior alta do índice Bovespa e terminou com uma alta acentuada. Você acompanha comigo agora, veja, mercado trabalha. Aqui ações, JBS, a R$ 8,21 teve alta de 22,5%. Veja que o mercado abriu a R$ 6,53, chegou a negociar as ações a R$ 8,29, portanto a alta chegou a ser mais acentuada para os papéis do JBS. No entanto, no fechamento de ontem, estava a 6,70, houve um recuo na abertura, já esperava uma tendência de baixa. O fato é que as ações subiram e subiram muito, né? No noticiário da imprensa, o que se destaca hoje é que a Procuradoria da República no Distrito Federal negou mais uma vez a proposta do grupo JF para fechar um acordo de leniência. O JF teria proposto pagamento de 4 bilhões de reais, mas os procuradores ainda insistem em mais de 11 bilhões de reais para um acordo de leniência. Há comentários de que já há negociação para a venda da Vigor para o grupo PepsiCo e também a venda provável dos papéis, né, do controle da Alpargatas. São empresas que estariam numa situação
boa e que poderiam gerar caixa para pagamento desse acordo de leniência. A expectativa do mercado é de que, ao vender alguns ativos, o grupo JF cumpra o acordo de leniência e salve o JBS, as processadoras de carne que possuem no país. E com isso, salvam também as empresas que estão nos Estados Unidos. Por isso, essa alta nos papéis é o que se comenta no mercado. A expectativa de que a JBS manteria as atividades com acordo de leniência trazem expectativa de alta para esses papéis. Não há, por enquanto, outra informação que justifique essa alta acentuada nos papéis da JF. Bom, o mercado opera com muita incerteza. JBS está entre as maiores altas e, enquanto isso, a Justiça retoma os leilões de fazendas lá no Mato Grosso, parte da massa falida da Reunidas Boi Gordo. Viu? Desta vez serão leiloados 26 lotes, 26 fazendas restantes daquela área grande, antiga da Fazendas Realeza do Guaporé 1, Realeza do Guaporé 2, que fazem parte da massa falida da Fazendas Reunidas Boi Gordo. Eu falei com o síndico da massa falida da Reunidas Boi Gordo, Gustavo Sauer. Acompanhe. Doutor Gustavo, mais um leilão. Agora, depois de vendido alguns lotes, foram vendidos, temos outros 26 lotes. E nesse leilão nós temos lotes bons? Temos lotes excelentes ainda, São lotes divididos em cerca de 4.000 hectares cada um, alguns com vocação para a pecuária, outros para a lavoura, alguns para ambos e áreas de mata fechada também. Agora, o ágio desta vez é um ágio bem acentuado. Nós temos lotes com ágio de até, deságio, vamos dizer assim, com deságio de até 70%. Exatamente. A função do síndico numa massa falida, num processo de falência, é avaliar, vender os bens para o pagamento dos credores. Então, sendo esse o nosso objetivo e não tendo sido possível vender as propriedades por um valor maior, devido à situação econômica, política do país, embora sejam propriedades da mais alta qualidade, como o nosso objetivo é esse de efetuar o pagamento aos credores, nós decidimos, discutindo e analisando o mercado, a situação em que encontramos, entendemos por bem reduzir o preço das fazendas, aplicando um ágio que vai de 50% a 70%. Bom, com esse desconto no valor das propriedades, é possível vender rapidamente essas áreas ou o senhor encontra alguma dificuldade? Olha, eu acredito que sim, pelo fato de que as propriedades já estavam num valor ligeiramente abaixo do mercado e agora estão num valor que é de forma acentuada abaixo. Então, se tratando de propriedades de boa qualidade, de fazendas independentes que nós criamos, então se a pessoa se interessa por uma dessas 26 fazendas, ele pode saber que lá ele poderá explorá-la, essa fazenda terá uma entrada independente, então não há necessidade de comprar um bloco maior, ele pode escolher comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6 lotes. Agora vamos falar sobre as datas para a realização desse leilão. Nós teremos o leilão agora no próximo dia 26 de junho. Esse leilão ocorrerá aqui em São Paulo. Exatamente. Será um leilão híbrido. Um pouco antes abrirá o leilão virtual para lances através da internet pela Lute Leilões. E no dia 26 de junho nós teremos o fechamento do leilão. Então é o momento em que é possível ofertar lances online e ao mesmo tempo lances no salão, a partir das 13h30 do dia 26 de junho. Bom, está aí uma oportunidade. Inscreva-se se você tem interesse em áreas na região do Vale do Guaporé, lá no Mato Grosso. Agora, é complicado para participar desse leilão? Que documentação é necessária apresentar, se cadastrar? Como é que é feito isso, doutor? Eu aconselho a todos que estiverem interessados entrarem no site da Lute, que é lute.com.br, que há todos os esclarecimentos lá acerca da forma de se cadastrar e lá também é possível, há uma linha direta através da qual o interessado poderá falar com o pessoal da Lute e receber todas as informações necessárias para fazer esse cadastro, ver quais são as condições e o que é necessário fazer para poder participar do certame. Agora, é possível pagar parceladamente a compra dessas áreas
ou somente à vista? Não, é a possibilidade de se pagar à vista ou de efetuar um parcelamento mediante o pagamento de um sinal de 20%, mais 5 parcelas semestrais atualizadas pela tabela de correção do Tribunal de Justiça, acrescidas de juros simples de 1% ao mês, juros simples. Ou seja, é possível parcelar a compra dessa propriedade. Perfeito, exatamente. Como o fazendeiro ele se capitaliza sazonalmente, né, com a colheita, então nós procuramos atender o mercado e fazer uma forma de pagamento que seja mais interessante para esse potencial investidor. Bom, você acaba de ouvir Gustavo Sauer, síndico da massa falida de Fazendas Reunidas Boi Gordo, mais um leilão de áreas lá no Vale do Guaporé, no Mato Grosso, fazendas Realeza do Guaporé 1, Realeza do Guaporé 2, são 26 lotes, aproximadamente 4.000 hectares cada um, áreas que interessam para quem opera tanto a agricultura como a pecuária. Agradeço mais uma vez a presença do Dr. Gustavo Sauer aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista, voltamos ao programa. E depois do intervalo que faremos agora, você terá as cotações do café em Nova York, Londres e aqui em São Paulo. Nós voltamos já já. 17 horas e 51 minutos, horário de Brasília. Daqui a pouco começa aqui no Canal do Boi o programa Pecuária BR. Bom, o que é notícia, o que é destaque na pecuária brasileira, você acompanha com Jorge Zaidan e Renata Ferreira. E o Jorge Zaidan já está nos estúdios do Canal do Boi em Campo Grande. Boa tarde, Zaidan. Quais são as novidades do Pecuária BR para hoje? Muito boa tarde, Pulga. Acontece em Cuiabá, como você sabe, o seminário A Força do Campo. É um evento patrocinado por um grande banco do país que debate as perspectivas para o setor de produção rural de todo o país. Mesmo diante de tantos problemas que nós estamos enfrentando, é um evento que chama a atenção. Nós vamos destacar no programa uma entrevista com o Carlos Fávaro, que é o vice-governador de Mato Grosso, que vai falar sobre a situação do pecuarista do estado, talvez o mais dependente da JBS na hora de abater os seus animais. E em função de todo esse problema que está acontecendo no país, há notícias sobre o fechamento de plantas e muitos pecuaristas teriam que se deslocar 500, 600 mil quilômetros para entregar a sua boiada numa alternativa de abate à JBS. A gente vai falar desse assunto aqui no programa, além dos preços atualizados dos principais produtos agropecuários. Aliás, você, Pulga, direto da Bolsa, é que vai trazer as informações. Ainda não temos os preços, mas no Pecuária BR a gente faz a atualização com você, Pulga. Obrigado, Zaidan. E vamos agora para o mercado do café, porque Nova York hoje fechou em alta. Uma recuperação técnica no mercado não significa necessariamente uma mudança no que nós chamamos de fundamentos do mercado. A Bolsa de Mercadorias de Nova York, na ICE Futures, fechou para o café hoje com operações em valores mais altos, né? As negociações tiveram preços melhores. As cotações subiram diante de uma recuperação técnica, depois de perdas nas últimas sessões. O café perdeu preço recentemente e essas últimas sessões levaram o mercado abaixo daquela linha técnica que se considera $1,30 por libra-peso. O mercado almeja sempre acima de $1,40. Mas nós tivemos recentemente uma baixa acentuada. Segundo o consultor de safras e mercados Gil Barrabá, os ganhos foram limitados hoje, porque o contrato de julho fechou ainda abaixo de $1,30 por libra-peso. Há uma apreensão, lógico, causada pela entrada da safra brasileira no mercado internacional. Isso evitou que o contrato de julho subisse para valores acima de $1,30 por libra-peso. As condições climáticas melhoraram para o andamento dos trabalhos e isso limitou essa chamada recuperação técnica, né? Mas nós tivemos alta também na Bolsa de Londres. Você acompanha comigo agora? Vamos ao painel? Veja, nós temos café arábica negociado na Bolsa de Nova York, veio em alta hoje de mais de 0,5%. O mercado trabalhou em recuperação. O contrato de julho, que estava recentemente abaixo de $1,30, fechou aí na cotação mais alta do dia, chegou a $1,30 por libra-peso, mas fechou nos últimos negócios a $1,29 por libra-peso. Mesmo assim teve uma alta, né? Uma alta de 0,58%, ganhou 75 pontos. O café para setembro, que é a referência para o cafeicultor brasileiro, né, no mercado futuro, também subiu.
né? Nós tivemos uma alta aí de mais de 0,5%, fechou acima de $1,31 por libra-peso. Na cotação mais alta do dia, chegou a passar de $1,32, né? Mas subiu de qualquer maneira, ganhou 70 pontos. Não foi diferente para os contratos de café arábica negociados em Nova York para dezembro. A $1,35 por libra-peso também teve alta de mais de 0,5%, subiu 70 pontos. Agora, não foi diferente, e você acompanha comigo, aqui na BMF Bovespa, né? Nós temos aí alta de quase 0,5% para café arábica negociado aqui em dólares por saca. Ou seja, a alta que ocorre lá, normalmente ocorre aqui. Café negociado no mercado futuro, cotação em dólar tende a caminhar. Aqui arábica, lá também, com o mesmo movimento. Normalmente é isso que ocorre. E é o que você confere agora na tela do seu televisor. O contrato de julho tem ajuste da Bolsa a $152,30 a saca, uma alta de 0,66%. O contrato de setembro, este sim referência para o produtor, subiu quase 0,5%, teve ajuste da Bolsa a $156,50 e agora sobe mais, hein? Nos últimos negócios vai a $156,70 a saca. O contrato de café com entrega para dezembro, né, estava a $160,05 no ajuste passado, subiu para $160,95, ganhou mais de 0,5%. Mas não tem negócios agora nos últimos minutos. Teve um ajuste da Bolsa em alta, mais uma alta de pouco mais de 0,5%. E o contrato de setembro, que estava ontem a 167,25, também subiu, foi a 167,85, ganhou, portanto, pelo menos 60 centavos de dólar por saca e agora sobe mais, hein? Vai a $167,90 a saca. O mercado trabalha, portanto, com um movimento de alta para o café e a expectativa é de que essa alta continue mais leve. Não há como esperar, neste momento, uma forte recuperação para as cotações do café. A entrada da safra brasileira tende a provocar nos importadores a expectativa de grande quantidade de café, já que o dólar aqui está valorizado, isso estimula as exportações brasileiras. Agora, o que acontece na BMF e na Bolsa de Nova York, necessariamente não é o que ocorre lá na Bolsa de Londres. Na Bolsa de Londres nós temos negociação de café robusta, e café robusta lá hoje ganhou bastante, hein? Ganhou mais de 1,5%, tome nota, café robusta para maio a $1.904 por tonelada, e o café robusta para novembro deste ano já passa de $1.950 a tonelada, então uma alta mais acentuada para o café no mercado de Londres. E agora vamos falar sobre o que ocorre lá em Cuiabá, como o Jorge Zaidan citava agora há pouco, um evento promovido por um grande banco brasileiro lá em Cuiabá reuniu líderes do agronegócio hoje. E o ministro Blairo Maggi falou sobre diferentes problemas, né? Falou sobre o Plano Safra, tudo que decorre da delação dos donos do JBS, tanto para o Mato Grosso como também para o país. Ele avaliou as consequências de toda essa movimentação política para o agronegócio brasileiro. Rafaela Fávaro estava em Cuiabá e acompanhou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Veja. Ministro, quando sai o Plano Safra? Semana que vem. Eu cheguei de viagem ontem, sentei com a minha equipe, definimos os parâmetros. Há alguns meses a gente vem negociando o Plano Safra e ontem era para ter tido uma reunião com o planejamento, ou melhor dizendo, com a Fazenda, para definir os pontos finais. Não conseguiu ter a reunião ontem, provavelmente vai acontecer hoje, mas da parte do Ministério está ok, por parte da Fazenda também. Acho que a gente tem que agora só fazer a parte legal, que é preparar as normativas todas, e nós temos o prazo para o dia 1º para publicar isso e faremos. Qual será os juros do Plano Safra? Será em média 1% menor que o que foi aplicado o ano passado. Não foi uma discussão fácil, a Fazenda queria a permanência ou até subir os juros, mas a demonstração de que o setor da agricultura, do agro, é muito importante para o Brasil e é o que tem mantido a economia desse país nos últimos anos, pesou bastante e obviamente houve a concordância por parte do Ministério da Fazenda e do Banco Central de que essas taxas de juros são importantes para a permanência do agro forte do jeito que está. O senhor sente que está próximo de normalizar as compras externas da carne brasileira? Bem, nós não temos mais nenhum empecilho político, governo com governo, quer dizer, veterinários com veterinários, sanidade com sanidade. Isso está resolvido. As explicações que o Brasil deu foram aceitas. Aliás, o Brasil
não é uma ilha, o Brasil vive vendendo produtos para mais de 150 países e somos fiscalizados por todos eles, que são nossos compradores. Então, essa parte está resolvida. O problema agora é você voltar a ganhar a confiança por parte do consumidor final ou do distribuidor nesses países. Então, isso é um trabalho de mais longo prazo, que eu tenho que fazer como ministro, que as associações, os produtores têm que fazer. Infelizmente, a gente voltou umas 10 casas para trás, uns 10 passos para trás, porque nós já não discutimos mais qualidade de produto fora do Brasil, né? Sempre foi aceito como um bom produto, um produto de qualidade, e agora ficou uma interrogação. E essa interrogação tem que ser tirada ao longo do tempo. Uma questão que tem preocupado o setor produtivo lá é a questão da importação de café, né? Aí sempre fica essa queda de braço entre a indústria e os produtores, que hoje já está interrompido por questões sanitárias. Assim, qual que no futuro, assim, o que os produtores podem esperar sobre essa questão? O Brasil sempre foi o país do café, né? 70% que a gente faz nós exportamos. O que aconteceu nesses últimos meses foi de que a seca que ocorreu no Espírito Santo e outros lugares tirou ou não tivemos o café suficiente para a indústria brasileira ser competitiva no exterior. Aí houve então um pedido por parte da indústria de uma importação, não para consumo interno, mas um sistema de drawback. Havia uma possibilidade de uma redução das taxas, isso não passou na Camex. Hoje a liberação está, melhor dizendo, a importação está liberada, não há nenhum empecilho para fazer isso, não existe mais a preocupação por parte do Ministério da Sanidade ou do fitossanitário. No momento em que as indústrias requererem a importação, o governo terá que dar. Mas a safra, ou melhor dizendo, a safra começou, os preços normalizaram, a indústria brasileira voltou a ser competitiva e nesse momento não há mais a pressão por importação. Mas no futuro, se ela voltar a ser, eu não tenho dificuldade de entender de que os mercados precisam se comunicar, né? Quer dizer, não vejo nenhum demérito de fazer importação do sistema drawback para que a gente tenha indústria forte. Mas eu entendo a paixão pelo café, eu entendo a preocupação dos parlamentares, eu entendo a preocupação dos capixabas, mas em nenhum momento o Ministério da Agricultura tomou qualquer atitude de prejudicar os produtores, muito pelo contrário. Sempre preocupado em preservar também a indústria, porque nós vivemos produtor e indústria sempre muito aliados e alinhados. Se não houver os dois fortes, ou não tiver os dois fortes, não tem futuro, né? Ministro, o Código Florestal está falando 5 anos agora. Como agregar valor ao produto brasileiro com uma legislação tão restrita? Olha, o Brasil usa 8% do seu território para fazer agricultura, somos um dos maiores produtores mundiais de alimentos, temos um espaço grande para crescer ainda sobre as áreas de pecuárias mal utilizadas e não vejo necessidade de a gente hoje reivindicar a abertura de novas áreas. Pode ser que no futuro a humanidade crescer para 9 bilhões de pessoas e tiver necessidade, aí vai ter que ser uma negociação de consenso entre a sociedade brasileira que vai ter que escolher qual o caminho a seguir. Bom, e esse caminho a seguir você pode encontrar aqui no seminário Perspectivas para o Agronegócio, que será realizado logo no início da manhã do dia 1º de junho. Bom, a B3, a Bolsa Brasil, Bolsa Balcão, né? E o Ministério da Agricultura promovem no próximo dia 1º de junho o seminário Perspectivas para o Agribusiness 2017-2018. É a 16ª edição. Veja. Não tenho dúvida de dizer que o agronegócio está dando uma lição para o resto da economia. Nós estamos no Brasil que dá certo. Se tem uma coisa para apostar no Brasil, é que o agronegócio vai sempre dar certo. Precisamos de uma estratégia que resolva alguns gargalos que ainda perturbam a nossa competitividade. Participe. E no próximo bloco você verá uma entrevista com um analista do Rabobank para o mercado de grãos, para o mercado de carnes. Nós voltamos já já.
18h07, horário de Brasília. Nós voltamos ao vivo dos estúdios da nossa Bolsa, da B3, em São Paulo. E o mercado do boi gordo, né, frangos e suínos, tende a praticar preços mais baixos, né? É a expectativa. Agora você acompanha as cotações da vaca gorda em algumas das principais regiões produtoras do país. Cotações da vaca gorda. Oferecimento Eprinex. Sua opção na terminação. Agora também injetável. Mas se o mercado do boi, em geral, também de frangos e suínos, tende a um movimento de baixa nos preços pagos ao produtor, os insumos também estão em queda. Importante é que a boa administração vai garantir a manutenção da margem. A nossa repórter Miriam Valadares esteve no Confinar. Kylie Rodrigues esteve num evento em Campo Grande chamado Confinar. E a Kylie conversou com Adolfo Fontes, que é analista de mercado do Rabobank. E veja o que diz Adolfo Fontes. O assunto a partir de agora aqui do Confinar 2017 é a expectativa do mercado do boi gordo e dos grãos já para os próximos meses. Ao meu lado está o Adolfo Fontes, que é analista sênior do Rabobank, e é com ele que a gente conversa, né, Adolfo? Qual a expectativa aí já para os próximos meses, fazendo uma análise de mercado interno e externo? Boa tarde, acho que a gente tem que tentar dividir a nossa análise agora mais do que nunca, né? Aquilo que é curto prazo, aquilo que é médio prazo e aquilo que é longo prazo. Claro que no curto prazo é muito difícil a gente dizer hoje o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. Mas a gente olhando um pouquinho mais para frente, daqui a alguns meses, né, como foi a sua pergunta, eu acho que a gente pode esperar do lado de grãos, né, que é um custo aí importante para a produção do confinamento, um preço abaixo do que ele vem sendo comercializado hoje. A gente espera uma grande safrinha aí pela frente, né, uma produção muito forte. Se a gente falar também de soja, a gente também tem uma expectativa de estabilidade. É claro que fica um pouco dependente da questão cambial, que também é uma questão que é muito difícil a gente falar hoje, mas a tendência é que para o segundo semestre se acalme e fique mais próximos dos patamares que a gente já vinha observando no primeiro semestre. Então, do lado de custos, contando também com a parte de bezerros, a gente também pode esperar aí um cenário baixista, ou seja, favorável para o confinador. É claro que para o boi gordo, como eu falei, né, no curto prazo é muito difícil a gente dar uma opinião agora em relação a preços, mas olhando um pouquinho mais para frente, dada a conjuntura de fatores no mercado internacional, o Brasil abrindo novos mercados, vamos superando a questão da operação carne fraca, entregando as informações que o mercado internacional vem pedindo, com oportunidades de abrir novos mercados ainda esse ano, no começo do ano que vem, a expectativa é muito positiva. Então a gente tem aí um cenário internacional positivo, que a gente consiga talvez recuperar aquilo que a gente perdeu nos primeiros 4 meses do ano, muito em função de questão de operação carne fraca, mas também por questões cambiais. Grandes países compradores de carne, como o Egito, por exemplo, que não tem nada a ver com a operação carne fraca, sofreram com questões cambiais, então eles perderam o poder de compra e compraram menos carnes do Brasil. A tendência é que esse cenário vá se normalizando e o Brasil recupere o mercado internacional. O grande ponto de interrogação está no mercado doméstico, que é 80% da nossa produção. Ou seja, a força da nossa demanda no mercado doméstico vai editar, sim, pressão no preço. Então, vai depender muito disso. Hoje eu posso dizer que a gente dificilmente vai ver uma arroba muito firme no segundo semestre, é a opinião que eu tenho hoje. É difícil a gente poder falar qual que vai ser o cenário daqui a uma semana, 2, mas hoje a gente pode falar que o cenário futuro do contrato de outubro da Bovespa, por exemplo, ela está mais próxima da realidade, apesar de estar um pouco descolada hoje de fundamentos, do que a gente poderia acreditar algumas semanas atrás, em que a arroba do boi gordo estava negociada acima de 140 a 145 reais, contrato BMF outubro, né? Hoje a gente já está abaixo de 140 e a princípio, dada a conjuntura do mercado doméstico, dificilmente a gente vai observar esse preço superando a barreira dos 140 novamente. Mas é uma questão de a gente esperar um pouquinho mais e entender aquilo que pode acontecer. Mais uma coisa que eu acho que é o mais importante na nossa mensagem aqui, a gente discutir não só a questão de preços, mas olhar a margem.
Se a gente olhar preço de arroba, de boi, e comparar com o ano passado, com o ano retrasado, a gente vai ficar depressivo mesmo, porque o preço nominal é mais baixo do que foi nos anos anteriores. É uma questão de ciclo pecuário também, que a gente não pode fugir, isso é estrutural. Há um abate maior de fêmeas esse ano, um preço mais baixo de bezerros, então isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. Então por isso que eu sempre falo que a gente tem que dividir as nossas decisões em várias etapas de período, né? E nesse sentido a gente tem que olhar para os custos, então a gente tem o bezerro mais barato, tem uma grande safra de milho, temos um cenário internacional aí positivo para os próximos meses, então vamos aí acreditar que as margens sim vão ser firmes em relação ao que foram as margens nos anos anteriores, mas em relação ao preço realmente é algo que a gente não pode só focar nele, porque senão a gente vai ter uma visão mais pessimista do que ela deveria ser. Acima de tudo, então, ter cautela. Cautela, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tomada qualquer decisão agora de cabeça quente, para curto prazo, curtíssimo prazo, vai ser realmente uma decisão não bem pensada, né? Então acho que a gente tem que esperar, dividir aquilo que a gente precisa negociar no curtíssimo prazo, que realmente a gente vai entrar num período aí de seca, né? Tudo indica a partir das próximas semanas, a gente tem que negociar alguma coisa, depois tem que fazer um planejamento de médio prazo, de longo prazo e tentar se colocar aí dentro desses quadradinhos, né, de estratégia, aquilo que você pode e o que você não pode fazer, mas sempre fazendo a conta na última linha, que é a margem. Não é porque você está recebendo menos hoje do que recebeu um ano atrás que você está fazendo menos dinheiro, né? Acho que essa é a grande mensagem num momento tão difícil como a gente está vivendo aí, de incertezas no curtíssimo prazo. Bom, e a China aumentou em quase 13,5% a compra de soja no mercado americano. Atingiu aí uma compra agora, nos últimos dias, quinta-feira, agora saiu no mês passado, fechou compras de 8 milhões de toneladas. É uma notícia que a princípio traria soja em alta no mercado americano, mas não é o que ocorre não. Você acompanha comigo agora o que ocorre no mercado da soja lá nos Estados Unidos. Soja terminou em queda de quase 1% hoje no mercado americano, perspectiva de queda porque nem esta notícia de aumento das importações de soja pela China trazem para o mercado um movimento de recuperação. Muita expectativa em relação à oferta de soja no mundo trouxe a soja de novo em queda no mercado americano. O contrato de julho recuou para $9,39 por bushel nos últimos negócios, perdeu quase 1%. A soja para agosto também recuou quase 1%, caiu para $9,41 por bushel. A soja negociada para setembro a $9,38, veja, também perdeu quase 1%. Não foi diferente com o contrato de soja para novembro, que caiu também quase 1%. A perda foi de quase 9 centavos de dólar por bushel para os negócios com soja no mercado futuro americano hoje. A soja perdeu preço e o milho também. Mas no caso do milho, uma demanda fraca no mercado americano de milho é que provocou essa baixa. Veja o fechamento dos negócios na Bolsa de Chicago com milho. O mercado americano perdeu mais de 0,5% hoje, em média. Queda de pelo menos 2 centavos de dólar por bushel na cotação do mercado futuro de milho lá. Milho negociado para julho recuou mais de 0,5%, caiu para $3,69 por bushel. Perdeu 2 centavos de dólar por bushel quando comparado ao valor de ontem. E o milho para setembro a $3,77 também veio em queda de mais de 0,5%. O contrato de dezembro a $3,87 por bushel veio em baixa também de mais de 0,5%. Então recuam as cotações do milho no mercado americano. E por que isso ocorre? Bom, as informações dão conta de que as compras feitas pela China de milho no mercado americano foram no mês passado de apenas 3 mil toneladas, praticamente uma queda de 100% comparando com abril do ano passado. Então, de um ano para outro, a China em abril parou de comprar. Agora, o que ocorre aqui no Brasil enquanto isso, né? Você acompanha agora o fechamento dos negócios aqui no mercado brasileiro, que tendem naturalmente a uma baixa. O mercado futuro deve ofertar preços mais baixos, deve ofertar. Quem compra milho vai pagar muito menos agora, é a expectativa do mercado. No entanto, hoje tivemos uma alta, veja, exceção ao vencimento de setembro, que recuou 0,19%, o milho negociado aqui no mercado futuro da BMF tem últimos negócios a R$ 27,03 a saca. De 27,1 subiu, caiu para R$ 26,96. Era de se esperar, mas já sobe de novo. Veja, R$ 27,03 a saca, volta a recuperar preço o milho no mercado futuro brasileiro nos últimos negócios. O contrato de novembro, que estava ontem a R$ 27,38, subiu para R$ 28,00 a saca, ganhou 2,26% e se mantém nos últimos negócios em alta a R$ 28,00 a saca. E o contrato de janeiro, a R$ 29,30 a saca, teve uma alta mais acentuada ainda, uma alta de quase 1%. Então veja que o mercado reage aqui em alta, mas a expectativa é de que milho
retome trajetória de baixa durante os próximos meses. Isso seria uma movimentação no mercado futuro, indicando preços às vezes em alta, mas sem expectativa de uma forte recuperação. E eu encerro por aqui mais uma edição de Mercado do Campo, lembrando que nós voltamos amanhã às 17h35, horário de Brasília, 5h35 da tarde, ao vivo da B3, da Brasil Bolsa Balcão, com mais informações para você que acompanha a programação do Canal do Boi. Até lá!